No dia em que assinei meu divórcio, minha mãe, sem piedade, me expulsou de casa. Te disse para não se divorciar do seu marido, ele tem muito dinheiro, você deveria ter aguentado mais um pouco, agora você está na rua por boba, me disse minha mãe, jogando minhas coisas no chão. Mas ela nunca imaginou até onde uma família pode ir para proteger seus segredos. Júlia se fazia essa pergunta enquanto assinava os últimos papéis do divórcio, sentindo como o peso de uma vida que nunca havia sido sua se completava diante de seus olhos. Os traços de tinta sobre as folhas eram definitivos, frios como havia sido seu casamento com Vitor, um casamento que, visto de fora, era perfeito, luxos, festas, sorrisos forçados para as câmeras. Mas, atrás das portas fechadas, o que havia sido um conto de fadas se assemelhava mais a um pesadelo silencioso. A sala do advogado estava iluminada, mas para Júlia tudo parecia escurecer à sua volta. Quando a caneta caiu de suas mãos, sentiu um vazio mais profundo do que havia imaginado. Havia ganhado sua liberdade, sim, mas a que custo? Não era só sua vida com Vitor que se havia desintegrado, mas tudo o que alguma vez pensou que a sustentava. Essa sensação de perda a acompanhou enquanto caminhava para a casa de sua infância, buscando refúgio em um lugar onde, em sua memória, ainda restavam vestígios de amor. Ao chegar, a grande casa familiar parecia igual a sempre, imóvel no tempo, mas algo em seu interior a alertava para não confiar nas aparências. Abriu a porta com cautela, notando um silêncio incômodo no ar. Sua mãe, Eva, a esperava na sala, sentada no sofá com uma expressão impassível. Seu pai, Tristan, olhava para a janela, desviando o olhar. Havia algo na postura de ambos que lhe parecia estranho, como se estivessem esperando algo mais do que sua chegada. Mamãe, papai, já está feito, disse Júlia, tentando encontrar um pingo de apoio nos olhos de seus pais. Eva levantou a vista, mas não foi o consuelo o que encontrou em seu olhar. Em seu lugar, havia uma frieza que lhe gelou o peito. Sabia que terminaria assim, Júlia, sempre soube que você não seria capaz de mantê-lo, as palavras de Eva caíram como um raio. Como facas afiadas, as palavras de sua mãe não continham nenhuma compaixão, apenas um julgamento implacável. Deveria ter ficado com Vitor, aguentado mais um pouco, esbravejou. Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não conseguia acreditar no que ouvia. Como sua própria mãe podia culpá-la por escapar de um casamento no qual havia perdido a si mesma? Do que está falando? Questionou, a voz trêmula de incredulidade e raiva. Sabe perfeitamente o que Vitor me fez passar. Eva soltou uma risada amarga, como se as emoções da filha fossem insignificantes. Você nunca entendeu o que é se sacrificar pelo bem maior. Laura o faria. Ela sempre soube o que é estar presente para a família. Você, por outro lado, sempre foi egoísta. Levantando-se, Eva proferiu as palavras que Júlia jamais esperou ouvir. Você vai ter que ir embora, Júlia. Laura e sua família precisam mais desta casa do que você. Você não tem nada, e não podemos mais cuidar de você. O golpe foi brutal. Júlia sentiu a dor se transformar em fúria. Voltou-se para o pai, buscando qualquer sinal de apoio, mas Tristan, como sempre, permanecia em silêncio, o olhar perdido na janela. Era como se ele fosse um estranho em sua própria casa. E você não tem nada a dizer, exigiu Júlia, a voz carregada de amargura. Tristan finalmente virou o rosto, mas não a olhou nos olhos. É melhor assim, Júlia, murmurou. Não há espaço para você aqui. Laura tem uma família, filhos. Você ficará bem. Júlia sentiu um nó na garganta. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Era como se todo o seu mundo estivesse desabando. Sua mãe, seu pai, as pessoas que deveriam amá-la e protegê-la, a estavam expulsando como se fosse uma intrusa. Como se seu valor como pessoa dependesse de seu estado civil ou de sua capacidade de suportar sofrimento. Não acredito nisso, murmurou, a mente em turbilhão. Como havia chegado a esse ponto? Em que momento sua família havia se tornado tão estranha? Eva olhou com uma mistura de superioridade e frieza. Deveria ter feito o que qualquer mulher forte faria, disse. Aguentar. Te repito, isso é o que Laura, sua irmã,
teria feito. E agora, por ser tola, nem sequer tem um teto para morar. As palavras "por tola" ecoaram em sua mente como uma sentença final. A conversa estava envenenada, e Júlia percebeu que sua família, que deveria ser seu refúgio, havia se transformado em sua maior tempestade. Transformavam-se em seus algozes, atirando-a na sarjeta emocional e física. Mas, naquele exato instante, algo dentro dela mudou. A dor cedeu lugar a uma calma inquietante. Havia algo que Eva e Tristan não sabiam, algo que descobrira recentemente e que mudaria tudo. Júlia não disse mais nada, não valia a pena discutir. Observou seus pais, dois estranhos que não mereciam sua ira, e decidiu que não lhes daria a satisfação de vê-la desabar. "Está bem", disse, a voz mais firme do que imaginava. "Irei embora." Júlia recolheu suas coisas, cada movimento sendo uma libertação. Caminhou pelo corredor da casa familiar, aquela que um dia fora seu lar, mas que agora não passava de uma prisão emocional. Ao fechar a porta, sentiu o peso da traição se desvanecer. Sabia que algo maior estava por vir, que a verdade, quando viesse à tona, seria sua maior arma. Respirou fundo o ar livre. A liberdade, por mais dolorosa que fosse, era sua. Enquanto caminhava para o carro, um pequeno envelope em sua bolsa a lembrou de algo que sua família não suspeitava, uma carta, uma prova, um segredo que mudaria a vida de todos. Mas aquele era um jogo que Júlia ainda não estava pronta para jogar. Esperaria o momento perfeito. Enquanto isso, se prepararia, pois sabia que o verdadeiro poder não reside na força física ou nas palavras, mas na paciência e na estratégia. As palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua cabeça, "por tola." Era como um mantra que a impulsionava. Eva deixará claro o que pensava dela, o que sempre pensou. Júlia não só perderá o marido, mas também fora expulsa de sua própria família. Mas essa expulsão, longe de a quebrar, havia acendido em seu interior uma nova força. Sabia que havia algo obscuro e oculto por trás daquela fachada de normalidade que sua família tentava projetar, e em suas mãos já tinha uma peça crucial desse enigma. O envelope que encontrara entre os documentos de Vitor antes do divórcio continha cartas que desvendariam a verdade. Sua vida se transformou com as cartas que revelavam um relacionamento secreto entre sua irmã Laura e Vitor, muito antes de ela entrar em cena. Mas não era só isso. As cartas insinuavam que seu casamento não passará de uma transação, um acordo entre famílias para fortalecer alianças e manter as aparências. Júlia não fora mais que uma peça nesse jogo. Não era coincidência que seu pai, Cristóvão, estivesse envolvido nos negócios de Vitor. Enquanto estacionava seu carro em frente ao pequeno apartamento que alugara por precaução semanas antes, Júlia sentiu as peças se encaixando. A traição não vinha apenas de Vitor, sua irmã e seus próprios pais também estavam envolvidos. O que não entendia era o porquê. O que poderia ter levado sua família a fazer algo assim? Decidiu que não iria embora sem descobrir toda a verdade. Na manhã seguinte, Júlia retornou à casa de seus pais. Não havia dado sinais de que voltaria, queria ver como agiriam quando pensassem que estavam a salvo de sua presença. Entrou em silêncio, usando a chave que ainda tinha. A casa estava em calma, mas o ambiente era carregado de uma tensão invisível. Caminhou pelo corredor, seus passos silenciosos, até ouvir vozes na sala. Eva e Laura estavam sentadas juntas, conversando em voz baixa. O que inicialmente parecia uma conversa casual logo tomou um rumo mais sombrio. "Eu disse para ela ir embora", comentou Eva com desdém. "Não é como se precisasse estar aqui. Não tem ninguém, não tem nada." "É o melhor", respondeu Laura, sem demonstrar a menor preocupação. "Quanto mais longe, melhor para todos. Não pode descobrir o que fizemos." Júlia, parada atrás da porta entreaberta, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ali estava a confirmação de que havia muito mais do que imaginava. O ar na sala parecia mais denso a cada segundo, como se o peso dos segredos não pudesse ser contido por muito mais tempo. Enquanto escutava, tentou manter a calma, mas a fúria da traição ardia em seu peito. "E Vitor?", perguntou Eva. "O que vai fazer agora que está divorciado de Júlia?"
Precisamos ter certeza de que ele também está sob controle. Laura riu, mas não havia alegria em sua voz. Vitor sempre foi fácil de manipular. Vou me casar com ele, como sempre deveria ter sido, e papai se beneficiará de todos os acordos que fizemos. Isso foi apenas um pequeno desvio. Júlia nunca deveria ter entrado nesse caminho. As palavras de Laura caíram como um golpe. Não apenas sua irmã estava envolvida com Vitor, mas todo o casamento de Júlia fora uma farsa. Um mero trâmite para que Laura pudesse, finalmente, ficar com ele. Júlia não passará de uma marioneta no retorcido jogo de sua família. Os batimentos cardíacos aceleraram a cada segundo que passava ouvindo aquela conversa. O ódio e a ira cresciam dentro dela. Mas sabia que não era a hora de agir. Ainda não. Saiu da casa tão silenciosamente quanto havia entrado, cada passo a afastando daquele lugar e a aproximando de sua decisão final. A vingança seria fria e calculada. Naquela mesma tarde, decidiu confrontar Laura. Procurou-a na boutique de alta gama que Vitor a ajudara a montar, onde ela trabalhava ocasionalmente. Laura estava sozinha no estoque quando Júlia apareceu na porta e, por um segundo, sua irmã pareceu desconcertada. Mas logo recuperou a compostura. Não esperava te ver por aqui, Júlia. Já não tinha ido embora, a voz de Laura era suave, quase inocente, mas Júlia sabia que por trás daquela fachada se escondia uma pessoa muito diferente. Não, Laura, não fui, respondeu Júlia, aproximando-se lentamente, os olhos fixos na irmã. Na verdade, estou pensando em ficar um pouco mais. Há tantas coisas que não entendo, principalmente tudo o que aconteceu. Laura forçou um sorriso, mas havia algo em seu olhar que traía seu nervosismo. Bom, mamãe e papai acham que o melhor é você se afastar por um tempo. Sabe, com as crianças e tudo, o espaço em casa é um pouco limitado. Júlia não pôde evitar uma risada amarga. A hipocrisia de sua irmã era avassaladora. É curioso, disse Júlia, sem desviar o olhar, porque me parece que o espaço não é o problema. É algo muito mais profundo, não é? Como o fato de você e Vitor terem tido algo durante todo esse tempo, ou de papai estar envolvido nos negócios obscuros de Vitor. Estou certa? A cor drenada do rosto de Laura por um breve instante, mas logo voltou, como quem é pego em flagrante e precisa decidir se nega ou enfrenta. Optou pelo primeiro. Do que está falando? Não seja ridícula. Está vendo coisas onde não existem. Júlia deu um passo mais perto e, desta vez, sua voz foi um sussurro cortante. Não se preocupe em mentir para mim, Laura. Ouvi tudo sobre as cartas, sobre os acordos com papai, e sei que eu nunca deveria ter me casado com Vitor. Você o queria para você e nossos pais sabiam de tudo. Laura piscou visivelmente incomodada com a intensidade de Júlia. Sua fachada começava a ruir e, pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu que tinha o controle. Escuta, Júlia, disse Laura, em um tom mais sério, sem a falsa doçura de antes. As coisas não são tão simples. Não é tão fácil como você pensa. Vitor me ama, sempre amou. Só que as coisas não saíram como deveriam. Mas agora tudo está resolvido, agora que você saiu do caminho, as coisas poderão ser como sempre deveriam ser. Júlia soltou uma gargalhada amarga. E isso é tudo o que você tem a dizer? Não estou fora do caminho, Laura. Estou apenas começando, e quando terminar, nenhum de vocês terá o que deseja. Laura recuou, o semblante endurecido. A fachada da irmã carinhosa se desfez, revelando seu verdadeiro rosto. Cuidado com o que faz, Júlia, advertiu ela com um olhar de aço. Não sabe em que se está metendo. Não, Laura, respondeu Júlia. Você não sabe em que se meteu. Com essa última palavra, Júlia saiu da loja, deixando Laura em silêncio, imóvel, enquanto a tensão pairava no ar. Sabia que havia acendido uma faísca que logo se tornaria um incêndio. Agora, só precisava esperar o momento certo para que tudo explodisse. Mas Júlia não estava disposta a esperar muito. Sabia que a verdade estava prestes a vir à tona e,
quando isso acontecesse, as vidas de todos mudariam para sempre. Horas mais tarde, o vento açoitava as janelas do apartamento de Júlia. Sentada à escrivaninha, com o envelope aberto diante de si, as cartas e os documentos que revelavam a traição de sua família pareciam pulsar diante de seus olhos. Sabia que não podia mais adiar o inevitável. Já havia confrontado Laura e a desestabilizado, mas não era suficiente. Precisava de mais, precisava que toda a verdade viesse à tona, e para isso, precisaria tomar medidas mais drásticas. Naquela tarde, Júlia tomou uma decisão crucial: confrontaria seu pai, Tristan. Se alguém poderia confirmar suas suspeitas sobre os negócios obscuros com Victor, seria ele. Seu pai sempre fora o pilar silencioso da família, o homem que se mantinha à margem, deixando que Eva administrasse a maioria dos assuntos familiares. Mas Júlia sabia que havia mais nele do que aparentava. Havia algo que seu pai escondia há muito tempo, e agora estava decidida a descobrir. O reencontro com Tristan foi tenso. Ele não esperava vê-la, não depois da última vez que Eva a expulsara de casa. Mas quando Júlia apareceu em seu escritório, um pequeno cômodo escondido em uma das propriedades da família, não conseguiu ocultar sua surpresa. Tristan olhou por cima da mesa, desconfortável, como se estivesse diante de uma estranha. Júlia, não esperava te ver aqui, disse ele, tentando soar sereno, mas o tremor em sua voz o traiu. Júlia fechou a porta com firmeza. Sabia que não podia perder o controle. Cada palavra, cada movimento precisava ser calculado. Era sua chance de arrancar a verdade de seu pai. Pai, não posso mais fingir que não vejo o que está acontecendo. Sabe por que estou aqui? Sei dos negócios de Victor, sei que está envolvido. E sei que... Tristan respirou fundo, como se precisasse de alguns segundos para assimilar o que sua filha acabará de dizer. Seu rosto, sempre impassível, começou a mostrar sinais de tensão. Não é tão simples assim, Júlia, respondeu ele, a voz um sussurro quase inaudível. Você não entende a magnitude do que está em jogo. Essas decisões não são o que parecem, é muito mais complicado. Júlia aproximou-se lentamente, os olhos fixos nos dele. Então me explique, pai, exigiu. Explique por que esteve traindo sua própria filha para proteger Victor. Explique como pôde permitir que eu me casasse com ele, sabendo de tudo o que ele e Laura tinham. Que tipo de pai faz isso? Sua voz tremia de raiva contida, mas também havia dor, uma dor profunda que brotava com cada palavra. Tristan desviou o olhar, incapaz de enfrentá-la. Anos de silêncio e cumplicidade passiva pesavam sobre ele como uma âncora. Júlia viu como seu pai lutava para encontrar uma resposta, mas também viu algo mais: medo. Medo do que poderia acontecer se a verdade viesse à tona. Tudo isso foi pelo bem da família, murmurou ele, quase como se estivesse tentando se justificar. Victor era a opção mais segura. Sabia que se você se casasse com ele, tudo estaria sob controle. Não esperava que as coisas fossem tão longe. Não esperava que Laura... Que Laura o quê? Interrompeu Júlia, aproximando-se ainda mais. Que Laura se tornasse sua amante. Que você, meu próprio pai, permitisse que eu me casasse com um homem que estava apaixonado por minha irmã? A tensão na sala era insuportável. Tristan levantou-se da cadeira, andando de um lado para outro, como se buscasse uma saída invisível para aquela situação. Mas não havia escapatória. Você não entende como funcionam esses acordos. Tudo o que fiz foi para manter a família a salvo. O casamento com Victor fazia parte de um trato que nos garantia estabilidade financeira. Não havia outra opção. Júlia o olhou incrédula. Estabilidade financeira? É isso que importava para você? Vender-me como se fosse parte de uma transação? As palavras saíram com veneno, mas a dor por trás delas era evidente. Tristan não respondeu imediatamente. Em vez disso, deixou-se cair pesadamente em sua cadeira, as mãos cobrindo o rosto, como se a culpa finalmente o estivesse esmagando. Tudo saiu do controle, sussurrou quase para si mesmo. Victor fez promessas, promessas que não cumpriu. E quando Laura,
Quando Laura entrou em cena, já era tarde demais. Não pude detê-lo. Não tentou detê-lo, pai, retrucou Júlia. Você apenas ficou lá, olhando enquanto me destruíam. As palavras de Júlia caíram como uma sentença. Tristan não tinha respostas, não tinha desculpas. Sabia que sua filha tinha razão. Tudo o que havia feito por covardia, por medo de perder a segurança que Victor lhe oferecia. Mas esse medo, essa segurança, havia custado mais do que estava disposto a admitir. Júlia o observou em silêncio, sua mente trabalhando rapidamente. Sabia que seu pai não era o cérebro por trás de tudo, mas era cúmplice. Tinha sido parte dos acordos, permitirá que tudo acontecesse, e agora deveria enfrentar as consequências. Vou destruir Victor, disse Júlia de repente, com uma frieza que surpreendeu até a si mesma. E se você continuar protegendo-o, se continuar guardando esses segredos, também te destruirei. Cristóvão levantou a mirada, seus olhos cheios de pânico. Júlia, por favor, não faça isso. Se Victor cair, arrastará todos conosco. Você não sabe do que ele é capaz. Não me importa do que ele seja capaz, respondeu ela. O único que me importa agora é a verdade. E se isso significar que tudo o que você construiu se desmorone, então será o que deve ser. Tristan ficou em silêncio, suas mãos tremendo. Júlia havia feito sua escolha, e ele sabia que não havia volta. Sua filha já não era a jovem que se deixava manipular pelos desejos da família, agora era uma mulher decidida a lutar pelo que lhe haviam tirado. Mais tarde, Júlia deixou o escritório de seu pai com uma nova determinação. Havia começado a desmoronar o muro de mentiras que sua família havia construído por anos. Sua próxima parada seria Victor. Não podia mais esperar. Ao chegar à luxuosa oficina de seu ex-marido, Júlia notou como a segurança a observava, reconhecendo seu rosto. A tensão no ar era palpável enquanto caminhava pelo corredor de mármore, seu eco ressoando em cada canto. Ao entrar no escritório, Victor estava sentado atrás de sua enorme escrivaninha, com os olhos fixos em alguns documentos. Ao vê-la, levantou a vista, surpreso, mas não intimidado. O que faz aqui, Júlia? Perguntou com frieza, sua voz tão gélida quanto sempre. Júlia aproximou-se com calma, sem tirar os olhos dos dele. Vim por respostas, Victor. Já sei de Laura. Já sei dos negócios com meu pai. E agora quero saber o que você planeja fazer. Victor sorriu, mas era um sorriso sem alegria, mais uma demonstração de arrogância. E o que você pensa fazer com essa informação? Acha que pode me enfrentar? Não, Victor, respondeu ela. Não penso em enfrentá-lo. Penso em destruí-lo. O silêncio que se seguiu àquela declaração foi glacial. Victor a olhou com uma mistura de surpresa e desprezo, mas Júlia não recuou. Desta vez, ela estava no controle. Sabia que o havia encurralado. E enquanto a tensão na sala se intensificava, a batalha pela verdade estava prestes a começar. Júlia havia deixado de ser a vítima. O silêncio que caiu após as palavras de Júlia parecia devorar a sala inteira. Victor, sentado atrás de sua imponente escrivaninha, a olhava com uma mistura de incredulidade e desprezo. Estava claro que não a levava a sério. Não ainda. O brilho a arrogância em seus olhos era evidente, como se estivesse convencido de ter tudo sob controle. Como se Júlia fosse mais que uma distração passageira em sua vida perfeitamente calculada. Destruir-me? Perguntou com um tom que mal disfarçava a zombaria. Sabe que não pode fazer isso. Júlia, não tem ideia do que está enfrentando. Mas Júlia não desviou o olhar. Tudo o que havia suportado nos últimos anos a havia preparado para esse momento. Não era mais a mesma mulher que Victor havia controlado, não era a filha obediente que se submetia aos caprichos de sua família. Havia passado pelo fogo e saíra mais forte. Sabia que agora tinha vantagem e nada, nem mesmo Victor, poderia detê-la. E não me subestime, Victor, disse com voz firme, aproximando-se de sua escrivaninha. Sei exatamente o que tenho enfrentado durante anos.
Você me fez acreditar que era apenas uma peça em seu jogo, que minha vida girava em torno de seus planos e dos de minha família. Mas isso mudou. Agora sou eu quem tem as cartas. Vitor a observou, tentando decifrar sua expressão. Pela primeira vez, sua confiança começou a vacilar. Sabia que Júlia não era mais a mesma e isso o inquietava. Tentou se manter firme, recuperar o controle da situação. O que acha que sabe? Questionou, o tom mais frio, mais calculado. Tudo o que acha que tem não é suficiente para me tocar. Seus pais, sua irmã, todos estão do meu lado. Júlia, de verdade pensa que pode ganhar essa batalha sozinha? A menção de sua família causou uma onda de emoções em Júlia, mas não se deixou levar pelo sofrimento. Não era hora de fraquejar. Não estou sozinha, respondeu, esboçando um leve sorriso que desconcertou ainda mais Vitor. Seu maior erro foi pensar que sempre controlou o tabuleiro, mas esqueceu de algo importante: eu também aprendi seus jogos. E desta vez sou eu quem tem as provas. Júlia tirou seu telefone celular e, com um movimento calculado, mostrou uma série de documentos e gravações que havia reunido. Entre eles, os acordos ilegais entre Vitor e Tristan, as transações obscuras que os ligavam a negócios corruptos e, o mais devastador, as provas da relação secreta de Vitor com Laura enquanto estava casado com ela. Vitor inclinou-se para a frente, a cor drenando lentamente de seu rosto. Como obteve tudo isso? Perguntou ele, a voz agora vacilante. Júlia manteve o olhar fixo nele, sentindo o controle que tanto havia ansiado. Não importa como o obtive, o importante é que tenho tudo o que preciso para destruí-lo. E não só você, Vitor, mas tudo o que construiu, todas as mentiras que disse estão prestes a ruir. A imprensa, os tribunais, os advogados, todos saberão quem você realmente é. A reação de Vitor foi imediata. Levantou-se de súbito, o rosto contorcido pela fúria. Não ouse, Júlia, gritou, batendo a mão na mesa. Não tem ideia das consequências que isso trará. Se me afundar, arrastará sua família consigo. A ameaça pairou no ar, mas Júlia não recuou. Havia ido longe demais para se deter agora. E se minha família cair, será por suas próprias decisões, disse com uma calma que o surpreendeu ainda mais. Eles me traíram, permitiram que isso acontecesse. Não lhes devo mais nada. Minha única lealdade é comigo mesma. Horas mais tarde, um jantar familiar estava programado. Eva, Tristan e Laura haviam organizado o encontro como uma espécie de reconciliação. Ou pelo menos era o que queriam fazer Júlia acreditar. Mas ela sabia que, na verdade, era uma tentativa desesperada de manter o controle, de garantir que ela não revelasse tudo o que sabia. Para eles, ela ainda era a filha que podiam manipular, a que precisava de sua aprovação. Júlia chegou pontualmente, vestida de forma impecável, irradiando uma calma que desconcertou sua família desde o primeiro momento. Eva a cumprimentou com aquele sorriso frio que sempre usará para disfarçar suas verdadeiras intenções. Tristan, como sempre, manteve-se em silêncio, observando de um canto, enquanto Laura demonstrou surpresa ao vê-la, embora não conseguisse esconder o alívio que sentia. Fico feliz que tenha vindo, filha, disse Eva, tentando soar conciliadora. É bom que possamos resolver isso em família. Júlia olhou por alguns segundos, deixando suas palavras pairando no ar antes de responder. Sim, mãe, resolver em família parece uma boa ideia. O jantar começou com uma estranha tensão pairando no ambiente. Todos sabiam que algo estava errado, mas ninguém queria ser o primeiro a mencionar. Júlia interpretou seu papel com maestria, fazendo-os acreditar que tudo estava sob controle. Mas no meio daquela farsa, quando os sorrisos forçados já não podiam mais ser sustentados, decidiu que era hora de agir. Estive pensando muito nesses últimos dias, disse ela, interrompendo uma conversa superficial entre Eva e Laura. E cheguei à conclusão de que é hora de enfrentar a verdade. Os talheres caíram sobre os pratos com um ruído seco. Laura olhou alarmada, franzindo o senho, tentando entender o que estava acontecendo. O que quer dizer com verdade? Perguntou Eva, o tom tenso. Júlia inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos de sua mãe.
A verdade sobre o que tem acontecido nessa família, sobre os segredos. As traições, sobre como você, papai e Laura me usaram para seus próprios interesses. O rosto de Eva pálido, Tristan, que até então permanecerá em silêncio, remexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Não entendo do que está falando, insistiu Eva, embora sua voz já não tivesse a segurança de antes. Acho que sim, mãe, respondeu Júlia com uma calma assustadora. Você sabia que Vitor estava com Laura, sabia que papai estava envolvido em seus negócios obscuros e, mesmo assim, me empurrou para casar com ele, como se eu não importasse. Tudo para proteger os interesses dessa família. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Laura, que havia estado calada, finalmente falou, sua voz tingida de pânico. Júlia, está exagerando. Não é como você está dizendo. As coisas não são tão simples. Ah não, Júlia olhou com uma mistura de desprezo e tristeza. Então me explique. Explique como foi para você. Foi simples, quando você se deitava com meu marido enquanto eu vivia em uma mentira. Foi simples quando papai decidiu sacrificar-me pelo bem de seus negócios? Ou simplesmente todos decidiram que eu não valia nada? Eva, desesperada por retomar o controle, levantou-se da mesa. Tudo o que fizemos foi pelo bem da família, gritou. Não tínhamos outra opção. Você nunca foi forte o suficiente para suportar o que é necessário para manter essa família unida. Essas palavras, mais do que qualquer outra coisa, romperam o último fio que prendia Júlia ao silêncio. Não, mãe, exclamou ela, levantando-se também. O que fizeram foi por egoísmo, por cobiça. E agora todos vão pagar as consequências. Com essa última sentença, Júlia pegou seu telefone e começou a reproduzir as gravações. Cada palavra, cada segredo, cada traição ficou exposta em questão de minutos. O impacto foi devastador. Tristan desmoronou em sua cadeira, incapaz de encarar a realidade. Laura chorava, incapaz de encontrar desculpas, enquanto Eva, pela primeira vez em sua vida, parecia verdadeiramente derrotada. Horas mais tarde, Júlia deixou a casa familiar pela última vez. As luzes da mansão ficaram para trás, piscando na escuridão da noite. Não havia tristeza em seu coração, apenas uma sensação de liberdade que não havia experimentado em anos. Tinha tomado o controle de sua vida e, embora o preço tivesse sido alto, sabia que finalmente havia encontrado. A paz, embora dolorosa, a havia libertado. As primeiras luzes do amanhecer surgiam no horizonte enquanto Júlia caminhava em direção à delegacia. O ar estava frio, mas a sensação de paz e resolução que sentia era quente, quase libertadora. A verdade já não era um peso sobre seus ombros, mas um farol que a guiava para a justiça que tanto necessitava. Havia chegado o momento de fechar definitivamente aquele capítulo obscuro de sua vida e assegurar-se de que ninguém mais pudesse manipulá-la ou traí-la. Ao cruzar as portas da delegacia, foi recebida por um oficial que, embora não entendesse por completo a magnitude do que estava por vir, pôde notar a determinação em seus olhos. Júlia havia trazido consigo todos os documentos, provas e gravações que havia reunido sobre Vitor, seu pai e os acordos obscuros que haviam mantido sua família sob o controle do dinheiro sujo. Quero fazer uma denúncia, disse ela com firmeza. Tenho provas de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Meu ex-marido e meu pai estão envolvidos. As palavras eram fortes, mas Júlia as pronunciou com uma calma que surpreendeu o oficial. Havia chegado o momento de libertar sua família da cadeia de mentiras em que estavam aprisionados. E embora soubesse que o caminho não seria fácil, estava preparada para enfrentar tudo. Durante as horas seguintes, Júlia explicou cada detalhe, entregou cada documento e contou sua história com uma franqueza desgarradora. O oficial a ouviu, compreendendo pouco a pouco a profundidade do caso. Sabia que, com a magnitude das provas que Júlia havia trazido, o impacto seria grande. Vitor e Tristan não só enfrentavam a possibilidade de perder tudo o que haviam construído, mas também o peso da justiça legal que agora cairia sobre eles. Dias depois, os efeitos da denúncia começaram a ser sentidos. A notícia se espalhou pela imprensa local e logo os meios de comunicação começaram a falar do escândalo financeiro que envolvia Vitor e Tristan.
As investigações da polícia avançavam rapidamente e, em questão de semanas, ambos foram formalmente acusados de fraude e lavagem de dinheiro. Mas isso não foi o único que mudou para Júlia. À medida que as autoridades investigavam, foi revelado que a casa familiar que Eva e Tristan haviam tentado tirar dela legalmente lhe pertencia, devido a um testamento esquecido de seu avô. O documento encontrado durante as investigações demonstrava que a casa havia sido herdada a ela, e não a seus pais, como todos acreditavam. Sem mais barreiras legais, a propriedade ficou em nome de Júlia, que, pela primeira vez em anos, sentiu que a vida lhe devolvia um pouco da justiça que lhe havia sido usurpada. Inicialmente, Eva e Laura tentaram resistir, incapazes de aceitar que Júlia agora tinha o controle, não apenas da casa, mas de seus destinos. Ambas haviam vivido sob a ilusão de que o poder e a estabilidade econômica provinham de Victor, mas essa segurança desmoronava rapidamente. Apesar de tudo o que havia sofrido, Júlia tomou uma decisão inesperada. Poderia ter expulsado sua família da casa, ter cortado todo o contato com eles e ter desfrutado de sua vitória em solidão, mas não o fez. Sabia que, apesar das traições e da dor, Eva, Tristan e Laura continuavam sendo sua família. O rancor não era o que queria carregar pelo resto de sua vida. Havia encontrado o poder no perdão e, embora nunca esquecesse o que lhe haviam feito, não os condenaria por completo. Um dia, apresentou-se na casa, agora sua casa, com uma proposta. Eva, ainda atônita com o curso dos eventos, a olhou com uma mistura de incredulidade e orgulho ferido. "Por que está aqui?", perguntou sua mãe, com um tom que oscilava entre a amargura e o remorso. "Você tem tudo, o dinheiro, a casa. Não precisa de nada de nós." Júlia observou por alguns segundos, sentindo uma mistura de emoções. A casa se sentia diferente agora, não mais um lugar de dor, mas uma oportunidade para recomeçar, ainda que sob termos distintos. "E não estou aqui para brigar, mãe", disse Júlia com voz firme, mas compassiva. "Esta casa é minha agora, mas não vou expulsá-los. Sei o que aconteceu e, embora nada possa apagar o que me fizeram, não quero destruí-los. Quero que comecemos de novo, de uma forma diferente." Eva olhou incrédula, o orgulho lutando para aceitar o fato de que, agora, sua filha tinha o poder. Pela primeira vez em sua vida, percebeu que Júlia havia amadurecido, que já não era a filha frágil e manipulável que sempre acreditou que fosse. "Por que nos ajuda?", perguntou finalmente, sem compreender totalmente. Júlia suspirou, sentindo o peso das emoções que a haviam atormentado por tanto tempo. "Porque, apesar de tudo, sigo sendo parte dessa família, mas as coisas mudam. Agora eu tenho o controle e se vamos seguir em frente, será sob minhas condições." Com o tempo, as coisas começaram a melhorar para Júlia. Recuperou sua vida, não apenas no âmbito emocional, mas também no financeiro. Com os fundos obtidos das indenizações legais de Victor, abriu seu próprio negócio, algo que sempre havia sonhado, mas nunca tivera a coragem de fazer. Tornou-se uma empresária de sucesso, reconhecida por sua ética e determinação. E, pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida tinha um propósito que não dependia de ninguém mais. Mas o que surpreendeu a todos foi como Júlia, apesar de tudo o que havia sofrido, decidiu estender a mão à sua família. Embora o poder e o dinheiro estivessem agora do seu lado, nunca os usou para humilhar ou submeter Eva, Laura ou Tristan. Ao contrário, escolheu a compaixão e, pouco a pouco, começaram a reconstruir os laços que pareciam irremediavelmente rompidos. Eva, embora jamais tenha pedido perdão de maneira direta, mostrou, à sua maneira, que lamentava como havia tratado Júlia. Tristan, após enfrentar as consequências legais de suas ações, manteve-se em segundo plano, agradecido de que sua filha não o tivesse abandonado por completo. Laura, por sua vez, distanciou-se de Victor e, embora a relação entre as irmãs nunca voltasse a ser a mesma, começaram a encontrar um terreno de respeito mútuo. Júlia havia aprendido uma lição crucial em sua vida: o poder não estava no dinheiro ou no controle, mas na liberdade de decidir como enfrentar as adversidades. Tinha tido a opção de destruir sua família, mas, em vez disso, escolheu algo muito mais poderoso: o perdão e a reconstrução. A verdade havia sido sua arma, mas a compaixão foi sua vitória final.
E agora, com todo o poder e a liberdade a seu alcance, Julia havia encontrado algo mais valioso que qualquer fortuna: sua paz interior. Se esta história te tocou, deixe um comentário contando o que sentiu ao ouvi-la. E se você já passou por uma situação de traição similar, adoraria ouvir sua valiosa opinião. Ficarei muito honrada se você deixar um like, compartilhar o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrever no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.